Fala aí pessoal, tudo bom? Marcelo Sávio com vocês, canal Investidor no Japão. Sejam muito bem-vindos para essa explicação referente à taxa de desemprego no Japão, e eu vou estar falando também o porquê que ela é tão baixa na comparação com outros países e porquê que é alta na percepção do brasileiro no Japão. Como vocês podem observar já no primeiro gráfico aqui sobre a taxa de desemprego no Japão, a gente fechou abril com o terceiro mês consecutivo de alta de desemprego, né, da taxa de desemprego em 2,6, depois de atingir patamares bem baixos lá em 2019, na ordem de 2,2. Né? Este contexto atual, desta leve alta, ainda leve alta nas taxas de desemprego do país, encontra essa situação, né? É o sétimo período de recessão, medida por 2 trimestres consecutivos no PIB negativo, né, abaixo de zero, é o sétimo em 25 anos. Este momento atual esses 2 trimestres, é o trimestre do Covid-19, da Covid-19, e o último trimestre de 2009, que a gente já debateu num vídeo anterior a esse, relacionado a guerras comerciais Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul, por exemplo, e relacionados também ao consumo interno. O PIB anualizado, então, ele 2 trimestres consecutivos. Um dos motores da economia e também componentes do PIB, as exportações, fechou o primeiro trimestre de 2019 como o pior primeiro trimestre nos últimos 4 anos, seguido aí de um 2019 também baixo na comparação com outros anos aí. Um outro motor da economia, que é o investimento privado, também fechou 2019 no campo negativo. Investimento privado é o investimento das empresas em linha de produção, em equipamentos, em novas indústrias, novas fábricas, né, novas plantas industriais. Então, baixo também esse motor da economia. O outro motor da economia, que é o consumo também, há um padrão aqui no Japão, toda vez que há alta dos impostos, né, de 5% para 8% em 2014, de 8% para 10% em 2019. A gente, nos trimestres anteriores, a gente experimenta uma alta do consumo, depois uma queda aqui, e uma alta também antes uma alta no consumo, né, antes da alta dos impostos, depois uma queda. Aí, olhando aqui os 2 últimos trimestres, na comparação aqui, nas linhas aqui, a gente observa que foi os piores 2 trimestres aí consecutivos desde 2012. Perfeito? E aí resta como motor da economia os gastos do governo. O governo acelerando os gastos para compensar aqueles outros motores, exportações, investimento privado e consumo das famílias. Né? A gente já viu isso no vídeo anterior, peço que vocês assistam um vídeo anterior a este aqui no canal, que vocês vão conseguir entender essa questão dos 4 motores da economia e do Japão em recessão, que é o contexto agora que a gente está falando sobre o desemprego. Né? Então, nesse gráfico aqui, que mostra os últimos 12 anos, pós-crise do subprime ou crise do Lehman Shock, a gente tem atingindo aqui os menores patamares aqui, e agora essa ponta de reversão aqui na taxa de desemprego, uma reversão de alta, né, por conta dessa pandemia provocada pela Covid-19. Note que aqui durante a crise do subprime, aqui no Japão a taxa de desemprego chegou a atingir 5,5%. Aí num plano mais amplo ainda, né, dos últimos 30 anos, a gente então chegou no menor patamar de praticamente dos últimos 28 anos, né, desde 1992 praticamente, não experimentavam patamares tão baixos como os que atingiu em 2019. Ainda estamos em patamares relativamente baixos, né, embora haja aqui essa ponta de reversão. Note aqui que tivemos 2 picos na taxa de desemprego no Japão nesses últimos 30 anos, que foi na ocasião aqui de uma série de crises, a crise dos tigres asiáticos, a crise da Rússia, a crise da internet, né, a bolha do .com, e depois questões relacionadas aos atentados de 11 de setembro e tudo aquilo que acarretou relacionado aí a medidas de combate ao terrorismo, etc. Então, um momento conturbado fez com que a taxa de desemprego aqui no Japão fosse a 5,5%. Depois, na época do subprime, como a gente já falou no slide anterior, também chegou a 5,5%. Então tem esse padrão, ela chega até 5,5% e reverte aí para uma queda novamente. Aí a pergunta que fica, né, a questão, é por que a taxa de desemprego no Japão, né, em momentos mais conturbados, né, atingindo 5,5%, ela é baixa.
na comparação com outros países. E os outros países que eu convoquei aqui para essa comparação são os Estados Unidos e a União Europeia, como um conjunto de países, né? Se a gente pegar países isoladamente, como os ibéricos, Espanha e Portugal, e os mediterrâneos, Itália e Grécia, por exemplo, a taxa de desemprego vai ser muito maior. Então, até para equilibrar aí, eu peguei a União Europeia como um todo aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente observa aqui que desde a década de 50, por exemplo, até os dias atuais, ele ficou a maior parte do tempo com desemprego acima de 5%, entre 5% a 10% a maior parte do tempo, e atualmente nós temos desemprego aqui, a coluna dos Estados Unidos é essa daqui, né? A gente tem desemprego acima de 14% no momento atual. E olha, o contexto de desemprego altíssimo, não à toa que você vê aí um atentado racista, né, por parte de um policial em Minneapolis, que acabou desencadeando uma série de protestos, né? Mas olha o contexto desses protestos, o contexto de uma população que está experimentando um nível alto de desemprego. Na União Europeia, nessa linha pontilhada preta aqui também, manteve-se aí desde 2000, dos anos 2001, 2002, aqui acima de 6%, por exemplo, chegando até 11%, então na maior parte do tempo entre 6% a 10% aqui. Então, na comparação com o bloco europeu e na comparação com os Estados Unidos, por exemplo, que é a maior potência do mundo ainda, né? O Japão tem, voltando aqui no gráfico do Japão, o Japão tem uma taxa de desemprego, historicamente, bem baixa na comparação, né? Então você pega o Japão, ficou nesse canal, entre 2% a 5,5% aí, na maior parte do tempo. Por que a taxa de desemprego do Japão, então, é baixa na comparação com esses países? Eu coloco aqui 6 fatores, pessoal. O primeiro, o modelo de capitalismo. Segundo, ações do governo. Terceiro, a rede de assistência que o Japão possui. O quarto, situação financeira das companhias. O quinto, relações de trabalho. E o sexto, readequação salarial. Vamos por partes, né? O primeiro, modelo de capitalismo. A gente tem que entender que aqui no Japão, ele segue um modelo de capitalismo voltado numa economia de mercado coordenada ou cooperativa, que é diferente da dos Estados Unidos, que segue um padrão aí, um modelo de economia capitalista de mercado ou liberal. Qual que é a diferença delas? Tá aqui. Na do Japão, defende as relações de longo prazo entre setor industrial, governo, bancos, entre trabalhador e empresário. O lucro, ele é algo que ele é visualizado para ser conquistado e consolidado no longo prazo. Há uma lealdade aos acordos e uma defesa em conjunto aí dessas partes pelos interesses nacionais em primeiro lugar. Então o Japão faz com que aquela ideia que o mundo tem do Japão, que é um povo mais unido, coeso, e é de fato isso aí mesmo, né? Então isso daí molda esse modelo capitalista no Japão. Diferente do modelo capitalista ocidental, encabeçado pelos Estados Unidos e seguido até por empresas em países como o Brasil. O Brasil, como um país como ligado à sua política, à sua classe política, ela não é aquele capitalismo selvagem mesmo, né? Mas as empresas, elas tendem a se espelhar nos Estados Unidos. E lá, qual que é o modelo capitalista lá? Como que eles fazem? Defende os interesses dos acionistas em primeiro lugar, defende as transações independentes e igualitárias entre as partes, entre a indústria, o governo, entre bancos e empresas, né? É algo independente, não é algo coordenado entre todas as partes, e defende a maximização, olha o ponto, defende a maximização do lucro, né, dos resultados, das margens, dos retornos, e age com pragmatismo. O que quer dizer isso? Resumindo, se precisar de mandar embora, vamos mandar embora, doa quem doer. Né? A gente tem que defender o nosso acionista, a criação de valor para a nossa companhia, para a nossa empresa, defender o nosso lucro em primeiro lugar. Então, se for necessário fazer cortes, a gente vai fazer cortes, doa quem doer. Então, este é um primeiro motivo que faz com que a taxa de desemprego no Japão seja baixa na comparação aí com outros países. Esse modelo de capitalismo que tem aqui, que tem traços aí históricos também, é baseado já antes da guerra, houve uma flexibilização um pouco aí, um pouco mais ocidentalizado no pós-guerra, mas ainda o Japão preserva essas características aí nesse modelo de capitalismo. O outro fator são as próprias ações do governo através de suas políticas fiscais e monetárias. Né, expansionista, que é aquela que aumenta os gastos para fazer frente aí a momentos difíceis e corta juros também para tentar incentivar a economia. Né? Existe uma outra política econômica, né, a terceira
política econômica, a política cambial, que o governo poderia agir nesse intuito também, que é desvalorizando o câmbio, mas essa política é mais delicada porque vai suscitar problemas com países também competitivos de mercado externo, né, em exportações. Então, as ações do governo, elas vão se limitar mais em relação a políticas fiscais e monetárias de ordem expansionista. Aí, apenas para pegar aqui uma fala do ministro da Economia e Política Fiscal, que é o Yasutoshi Nishimura, né, é uma fala recente relacionada ao problema atual do coronavírus, mas ela já demonstra também quais que são os objetivos dessas ações do governo feitas através de política fiscal que aumenta o gasto público, ou seja, expansionista, e reduz taxa de juros e injeta também por outros mecanismos dinheiro no sistema financeiro a fim de incentivar o consumo, que é uma política monetária expansionista. Ele coloca aqui, agora não é hora de se preocupar com reconstrução fiscal, ou seja, ajuste fiscal, ajuste dos gastos públicos. É mais importante do que qualquer outra coisa garantir um orçamento necessário para proteger os meios de subsistência das famílias, o emprego e as empresas. Então, há ações do governo a fim de mitigar aí a perda de empregos. Então, isso também é um fator, o segundo ponto, que faz com que a taxa de desemprego no Japão seja baixa na comparação com outros países. O terceiro ponto, pessoal, é a própria situação financeira das companhias, né, das empresas. Aqui eu fiz um estudo relacionado com as companhias de capital aberto, ou seja, empresas listadas em bolsas, que tenham liquidez corrente acima de 1. O que é liquidez corrente? Liquidez corrente é um indicador que mede o quanto a empresa tem de caixa em relação ao que ela tem de obrigações no curto prazo. O que ela tem de dinheiro líquido, de dinheiro em caixa, em aplicações, e algo em coisas que ela pode converter em dinheiro no curto prazo, a fim de honrar compromissos também no curto prazo, nos próximos 12 meses. No Japão, 87,1% das companhias têm liquidez acima de 1, e às vezes liquidez até acima de 2, de 3, tem muitas empresas com liquidez altíssima na comparação com o que ela tem de compromissos para honrar. Então isso deixa as companhias japonesas numa situação mais confortável, por exemplo, que a dos Estados Unidos, onde menos da metade tem essa liquidez corrente acima de 1. A maior parte tem liquidez menos de 1, ou seja, ela tem menos caixa do que o seu correspondente em compromissos nos próximos 12 meses. Então é uma situação aí que acaba que em momentos como esse, de turbulência, as empresas japonesas, na sua maior parte, têm mais condições de aguentar o tranco aí, de honrar os seus compromissos nos próximos 12 meses. E por que é interessante esse estudo feito com as companhias de capital aberto? É interessante porque as companhias listadas geralmente são as maiores contratantes ou encabeçam aí as cadeias de produção e de contratação de pessoas também com maior volume, São as principais empresas que encabeçam aí o setor produtivo no Japão. Isso aí é bom ou é ruim? É bom no momento de crise, você tem empresas que têm mais robustez em caixa, têm mais liquidez para honrar compromisso, mas isso também vem de uma herança pós-bolha econômica e imobiliária que estourou no início dos anos 90 aqui no Japão, que desde então as empresas passaram a priorizar mais limpar o caixa, limpar os seus balanços, do que organizar o caixa, limpar os seus balanços, do que correr atrás de lucro em primeiro lugar. Isso faz com que também muitas empresas tenham uma liquidez corrente muito alta. Quando tem uma liquidez corrente muito alta, isso daí também interfere um pouco na questão dos investimentos. A empresa não faz tanto investimento, porque ela prefere, em primeiro lugar, deixar um balanço limpo e robusto, a ter que pegar esse capital e fazer investimentos aí em expansão, por exemplo. Então é um dado que a gente tem que olhar com certo cuidado. Mas, num primeiro momento, como momento de desemprego, por exemplo, você tem empresas com situações mais confortáveis do que a de outros países, por exemplo, conforme está aqui. Isso é até medido também pelo nível de falência que existe no Japão. O Japão está um nível de falência aí nos últimos 30 anos baixo também, experimentou períodos mais altos, mas mesmo esses períodos mais altos, na comparação com outros países, muito baixo também. Então, por conta até dessa condição aí das empresas japonesas. O quarto fator que faz com que a taxa de desemprego no Japão seja baixa
é a própria rede de assistência que o Japão possui, né, chamada Hello Work, que é uma agência de empregos, recolocação no mercado de trabalho. É uma rede integrada, espalhada por todo o país. Ela oferece subsídio para capacitação profissional também. A pessoa está desempregada, ela recebe um subsídio, ela se capacita e depois consegue uma melhor recolocação no mercado de trabalho. Ela é responsável pela distribuição do seguro-desemprego e, ao mesmo tempo, pela coleta, né, de dados do seguro-desemprego, fazendo com que as informações referentes ao desemprego e taxa de desemprego no Japão sejam bastante sólidas, né? E é uma instituição pública, né, subordinada aí ao Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social. Aqui no Japão há essa trinca aí, não são ministérios separados, saúde, trabalho e bem-estar estão reunidos numa mesma pasta. Então nós temos aqui o quarto motivo que faz com que as taxas de desemprego no Japão sejam bem baixas. O quinto, pessoal, seria a própria relação de trabalho, né? Aqui no Japão nós temos 58% da força de trabalho, né, dos trabalhadores japoneses são funcionários efetivos, né, onde eles possuem um forte vínculo empregatício. Só para vocês terem uma ideia, seria equivalente a quase no nível do funcionalismo público brasileiro, que tem garantias constitucionais, não pode ser demitido, é muito difícil de ter demissão, né, do funcionalismo público. Aqui no Japão, em relação ao setor privado, este tipo de funcionário efetivo, funcionário da empresa mesmo, ele é praticamente um patrimônio da empresa, ele é muito difícil ser removido. Então isso também faz com que reduza aí a taxa de desemprego no país. Aí quando a gente olha pela outra banda, e vocês podem falar, mas Marcelo, quase a metade então, né, acima de 40%, 42% aqui, são pessoas que não têm esse forte vínculo empregatício. Certo, mas nós temos aí, como a gente tem nesse outro grupo, aqui no Japão, pela legislação, até na comparação com o Brasil, por exemplo, uma relativa facilidade na contratação e demissão. Então isso faz com que, em momentos de incerteza, o empregador ele não fique muito resistente a contratar um funcionário, como acontece no Brasil. No Brasil, o ônus em relação a ter que demitir é tão alto para o empregador que, em momentos de incerteza, ele vai preferir não contratar de jeito nenhum, fazendo com que o desemprego aumente significativamente. Porque se ele precisar de mandar embora, ele vai acarretar em muito custo para ele. Então, às vezes até problemas jurídicos. Então, ele prefere nem contratar. Então, aqui no Japão, por conta de ter uma parcela da população que tem essa flexibilidade, seja em carga horária, em tempo de trabalho, horário de trabalho, etc., isso daí colabora para que as taxas de desemprego no Japão sejam baixas. Mas ao mesmo tempo, pessoal, aqui também nós temos um ponto um pouco delicado, né? Aí a gente tem aqui 58% da população com forte vínculo empregatício, ou seja, não são mandados embora à toa, nem em momentos de crise aí não são mandados embora aí do nada, né? Nós temos aqui 30% que são os arubaito, que são freelancers, né? Funcionários temporários, part-time, no Japão conhecido como pato, né? Que formam 30% da população. Esta massa de trabalhadores aqui, eles estão mais ligados ao mercado interno, ao comércio e indústria, ao comércio e serviços. E isto pode ser estimulado pelas medidas do governo. Já esses 12% aqui são os trabalhadores por empreiteira, contrato direto, né, um contrato direto, mas não no nível de funcionários efetivos, e outros, como idosos que se aposentaram e são recontratados pela empresa também com caráter temporário. O problema aqui do desemprego na população estrangeira ser alto é que a maior parte da população estrangeira faz parte desses 12% aqui. Né? Que esses 12% acaba sendo uma válvula de escape para a indústria, porque esses 12%, nessas condições de trabalho, eles são mais ligados aos setores relacionados às exportações, que são mais sensíveis às crises, não é? E ao mesmo tempo o setor de exportação, ele não dá para ser tão estimulado pelo governo, como eu disse, com políticas cambiais, por exemplo, de desvalorização do iene, por exemplo. Se o governo japonês começar a fazer isso, a China vai começar a fazer, outros países vão reclamar aí nas câmaras de comércio, nas organizações aí de comércio internacional. Vai ocasionar aí, vai suscitar uma disputa aí internacional relacionada aí a câmbio, né? Então fica mais delicado do governo estimular exportações via desvalorização do câmbio, por exemplo, a fim de preservar empregos nessa parte aqui que atende, né, esses 12% da força de trabalho,
atende mais o setor de indústria. Então acaba que aqui é a válvula de escape para que a indústria, quando precisa cortar, precisa fazer um corte, ela vai cortar aqui, que é em torno hoje de 8,3 milhões de trabalhadores, né? E olhe que os brasileiros, por exemplo, dentro desse cenário, eles são apenas 100 mil. Os brasileiros são na ordem de 200 mil no Japão, mas em população que trabalha é a metade, em torno de 100 mil. Então imagina, 100 mil brasileiros num universo de 8 milhões praticamente, né? Ou 100 mil brasileiros num universo completo aqui, que é praticamente 69 milhões de trabalhadores, né? Então, o brasileiro, ele representa uma parte muito pequena, né? Quando a gente olha aqui essas questões relacionadas a funcionários efetivos e funcionários temporários, a gente observa aqui que o Japão está experimentando aqui só a população ativa em tempo integral, né? Não está pegando aí pessoas que trabalham meio período, mas note que nos últimos 35 anos praticamente vem numa redução dos funcionários efetivos e num aumento aí dos funcionários temporários, né? Aí, a fim da gente voltar lá naquela questão dos 12% aqui da força de trabalho que é por empreiteiro ou contrato direto, né, que são mais ligados à questão da indústria, acaba sendo a válvula de escape, e aqui que a maior parte dos brasileiros se encontram, e esses 12% aqui dessa força de trabalho, ela está mais no setor relacionado às exportações, portanto mais sensíveis à crise e com menos chance de ser estimulado por políticas econômicas, né? Essa população aqui, ainda que a taxa de desemprego dela seja alta, ela não vai impactar tanto a taxa de desemprego no Japão no completo, né? Lembrando que aqui os outros 30% aqui, eles são mais ligados ao mercado interno, comércio e serviços, que podem ser, sim, influenciados pelo governo, né? Influenciados aí por ações aí de políticas, como a gente viu, políticas econômicas fiscais e monetárias expansionistas, né? Aqui, ó, apenas um cálculo ponderado. Vamos imaginar que esses 12% lá da força de trabalho, que estão mais ligados ao setor de exportação, mais sensíveis à crise, por exemplo, 25% desses 12%, aqui em decimais, fiquem desempregados, né? E 6% dos 30% lá, né, dos 30% da força de trabalho, que é os arubaitos e os part-time, 6% fiquem desempregados. E lá nos efetivos, apenas 1% fica desempregado. O que vai acontecer? A taxa de desemprego ponderada aqui do Japão, a taxa de desemprego japonesa vai ser em 5,38%. Se a gente pega aqui a população brasileira, trabalhadora brasileira, representa 14%, aqui em decimais, né? 14%. Se 50% dela ficar desempregada e a gente tiver as outras, né, configurações aqui, a taxa de desemprego vai ficar em 3,58% no Japão. Se 75% da população brasileira ficar desempregada, que foi o que aconteceu na crise de 2008, né, estudos feitos por NPOs aí na época, organizações não lucrativas, né, deram conta que 75% dos brasileiros ficaram desempregados. E se 75% dos brasileiros, os brasileiros são 14% em decimais aqui, né? 14% da força de trabalho no Japão, se 75% deles ficarem desempregados e os outros percentuais aí para as outras partes, a taxa de desemprego no Japão vai ser baixa também, de 5,01%, por exemplo. Aqui apenas simulados que a gente está fazendo aqui, beleza? Então a gente tem que entender o seguinte, ó, a força, o brasileiro no Japão, aqui o mapa do Japão, até respeitando as devidas proporções aqui, representa 0,14% da força de trabalho do país. Então, por mais que o desemprego seja muito alto na comunidade brasileira ou nas outras comunidades também, que no conjunto geral não passam de 2%, no máximo 2% em torno de 2% da população japonesa, por mais que o desemprego seja muito alto na população estrangeira, não vai impactar significativamente a taxa de desemprego do país como um todo, onde historicamente, como a gente viu, vai se manter entre 2% a 5,5%, né? E o último fator aqui, pessoal, é a readequação salarial ou redução salarial que está acontecendo no Japão, né? Aí eu chamo até a atenção como parte daquele modelo modelo de capitalismo que a gente viu lá atrás, né? Onde os trabalhadores também, eles entram no acordo de aceitação, de até redução salarial a fim de manutenção dos empregos. Quando a gente pega aqui, né, no Japão existe
bônus semestrais no final do ano. Aqui os picos maiores aqui são os bônus de final do ano e os picos menores aqui os bônus de meio do ano, e aqui embaixo aqui a base. Note que aqui, ó, na década de 90 atingiu o ponto máximo, e depois disso os picos maiores, que são os bônus de final do ano, foram reduzidos. E os bônus semestrais também de meio do ano também aqui, na década de 90 também atingiu o pico, os picos mais altos, depois houve uma redução também. Assim como a base também aqui. A base chegou aqui em períodos mais altos na década de 90 e depois disso houve uma redução na base. O que quer dizer isso? Há uma redução salarial, quando a gente olha aí, há um histórico de redução salarial sim, da média salarial japonesa no contexto completo. Essa readequação salarial ela faz parte de um acordo que existem entre as partes de aceitação em prol da manutenção de emprego. E este seria, então, o sexto fator que faz com que a taxa de desemprego no Japão seja baixa na comparação com outros países. Beleza? Pessoal, este é o vídeo. Marcelo Sávio, então, com vocês. Eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo, compartilhe este conteúdo com seus amigos para que eles possam estar mais contextualizados com a economia japonesa e com essas questões relacionadas a desemprego no Japão. Beleza? Um forte abraço, muito obrigado.